Aí rapaziada, eu sou o Muzi, esse é o canal Faça Slalom e hoje você vai saber um pouco mais da história do slalom no Rio de Janeiro. Eu fiz uma sequência, descrevi aqui uma sequência de eventos, né, de fatos que aconteceram, a começar pela Rimline, né? A Rimline, existiam dois ou três pessoas que faziam slalom. O Luiz, o Bernardo, que sofreu um acidente, até no dia do acidente o Marcelo Kobayashi estava lá de São Paulo, né? Foi ali na Praça 15. Na Praça 15 ele sofreu um acidente. E os três. E tinha mais um na época, era um lourinho, eu não lembro o nome dele agora, acho que era Breno, alguma coisa assim. E eu lembro de ter visto um vídeo que tinha uma música rolando, uma quadra, e tinham assim, a cada 10 metros tinham 4, 5 cones, eles passavam nos cones, né? E no Parque dos Patins eles faziam também, mas pelo que eu vi assim hoje, né, eu entendo um pouquinho mais, na época eu achava que era mais assim questão de velocidade, era isso mesmo. Eles passavam na velocidade pelos cones. Após a Line, eu conheci o D'Alessandro e o Norberto, né, que foram verdadeiramente as primeiras pessoas que deram início ao slalom freestyle no Rio de Janeiro. O Marcelo Norberto e o D'Alessandro Hoffmann. Na época eu fazia street e tinha me machucado, né? E eu não estava mais afim de me arriscar em rampa, em quina, corrimão. Aí eu comecei a fazer slalom na lagoa. O D'Alessandro me chamou e falou assim, não, vamos fazer aqui e tal, é legal. E na minha cabeça aquilo era uma brincadeira, eu não via como um esporte, né? Que tem até campeonatos mundiais, federação, associação, bem estruturado. Então eu comecei a fazer. Isso foi, se eu não me engano, no ano de 2010, 2009. Outubro de 2009. Aí eu comecei. Então eu sou a segunda geração, né? Porque tinha o pessoal da Rio Inline, mas que não era assim o slalom freestyle, era mais passar nos cones. O D'Alessandro e o Norberto foram a primeira geração e depois eu cheguei como segunda geração. Na época, inclusive a gente fez algumas apresentações, uma no Hebraica também, foi bem bacana, demonstrações de slalom. E em São Paulo, no final de 2009, se não me engano, teve o segundo campeonato brasileiro de slalom freestyle no Parque Vila Lobos. E eu tinha 2 meses de slalom, um mês e pouco, alguma coisa assim. E já estava fazendo o primeiro combo, né? E aí eu resolvi me inscrevi e escrevi o Marcelo Norberto. O D'Alessandro, acho que por trabalho, outras coisas, não pôde ir. Só que por curiosidade, eu pesquisei um pouco antes, né, depois da inscrição, mas pesquisei um pouco antes de viajar para São Paulo, quem era Prinskin, quem era Kobayashi, quem era Luaninha, Kiko, e, e aí eu vi uns vídeos, né, e eles faziam coisas que eu nem entendia na época. E eu pensei assim, falei, pô, mas eu estou fazendo um combo bem básico, eu nem sei o que eles estão fazendo. E aí eu resolvi mandar um outro e-mail cancelando a minha inscrição e o Marcelo foi competir, né? Nós viajamos juntos para São Paulo e foi bem bacana, assim, aquela experiência de você viver um primeiro campeonato, né, lá em São Paulo. Foi muito maneiro, assim, ele ficou em sexto lugar. E eu fiquei só vendo, né, na verdade, vendo, conhecendo pessoas, andei um pouquinho lá, troquei ideias, e aí eu conversei com o Marcelo Kobayashi, que eu falei assim, pensei, pô, eu tenho que levar isso pro Rio, né? No Rio de Janeiro nunca teve um campeonato desse. E foi aí que eu conversei com o Marcelo Kobayashi, ele concordou, aceitou, abraçou a causa, a ideia. Na época ele andava com o Rodrigo Morgado, ensinava para o Morgado alguma coisa assim, os dois foram para o Rio. Foram juízes desse campeonato no Rio de Janeiro, se não me engano foi em 2010, uns 3 meses depois do primeiro campeonato de slalom freestyle no Rio de Janeiro, em 2010. E nesse eu participei, né? Eu já tinha mais ou menos uns 5, 6 meses de slalom e fiquei em sexto lugar nesse primeiro campeonato. Foi no colégio da MAB. Eu não tenho a camisa aqui, mas teve uma camisa muito bacana. Depois eu vou mostrar numa outra oportunidade. E daí eu comecei a competir, né? Aí em São Paulo
O slalom começou a se desenvolver muito no Rio de Janeiro nessa época, 2010 até 2014, né? Muitos atletas novos. Eu comecei a viajar para dar workshop em outros estados também, competir em outros estados, até que eu fui para São Paulo, acho que uns 8 meses depois, e ganhei o meu primeiro campeonato de slalom em São Paulo. E através desse campeonato, foi até muito bacana, porque um dos vereadores, um político ou um secretário de esporte, ele foi premiar, né? E ele com o microfone falou assim: mas você vem lá do Rio para ganhar do pessoal aqui de São Paulo? E eu fui o primeiro, e eu creio que até agora que eu saiba, o único a ganhar em São Paulo, que sem ser paulista, né? Pra glória de Deus isso, né? E aí foi assim que eu ganhei meu primeiro campeonato. Esse campeonato foi eu acho que foi Parque das Bicicletas, ou Parque dos Trabalhadores, alguma coisa assim, fazem muitos anos, né? Parque dos Trabalhadores. Quando eu voltei para o Rio, eu recebi uma ligação da Traxart, um mês depois, e eles querendo me patrocinar, me apoiar. E eu fui patrocinado de 2010 até 2017, 2018, até o ano retrasado, né? Foi bem legal porque apoiaram com material, equipamento, divulgação, vídeos, viagens, assim. E o slalom no Rio se desenvolveu bastante nessa época, depois desse primeiro campeonato. Aí teve um outro campeonato no Boqueirão, surgiu um grupo chamado Coiotes. Eles, através do Paulinho, ele patrocinou esse campeonato, foi bem legal. Isso eu fiquei em terceiro lugar. Veio o Vitor Fialkovics, Rodrigo Morgado participou, o Kiko, o Anderson Zappa, o D'Alessandro, o Matheus, enfim, muita gente de São Paulo e do Rio. Inclusive, foi em 2012. Nesse campeonato, um rapaz do Rio Grande do Sul participou, o Felipe Krishman. Eu lembro disso, né? Tiveram vários campeonatos em Maricá, aqui no Rio, lá no Rio, né? Campeonato em Maricá, no Boqueirão. Os workshops começaram só em Piratininga, ali um pouco depois de Niterói, foram uns 4, 5 ali, no Aterro do Flamengo 2, abriu uma turma de slalom, o slalom começou a crescer, desenvolver, e foi bem legal porque veio a terceira geração, né, que foi o Matheus, tem os nomes aqui, ó, o Matheus, o Leandro, o Rafinha, o Robson, pessoas do Rio, cariocas, que disputaram campeonatos e deram prosseguimento a essa semente, né, que foi plantada lá atrás. Como é que está o slalom atualmente, né? Se desenvolveu bastante no Brasil. Assim, as manobras tiveram um salto absurdo de qualidade, né? Hard tricks, né? Hoje você vê pessoas tanto do Nordeste como do Sul do país, do Centro-Oeste, do Sudeste, treinando, praticando, crescendo muito, né? Brasileiros foram para o Mundial, né? O Ale Toma, o Maxwell, o Rodrigo, o Vitor Fialkovics, o Alexandre Toma também, Alexandre Toma. Então é bem legal ver assim, o desenvolvimento do esporte, né? E o slalom atual no Rio de Janeiro agora está na quarta geração, que o Matheus, né, foi o ícone dessa terceira, agora tem o Renato. O Renato, a, as irmãs Pedrosa também, que estão bem atuantes. O Marcelo Norberto, eu não sei se ele está competindo ainda, eu creio que não. O meu último campeonato foi em 2014. E teve uma batalha no Rio que eu participei também, mas não estava nem treinando. Mas como foi no Rio, eu participei também, bem bacana, conheci muita gente, fiz muitos contatos, né? E o futuro do slalom, eu creio que a tendência é crescer mais ainda, né? A procura, entrar em colégios, em espaços não só públicos como privados também, espaços privados, apoio de empresas. Eu creio que o esporte precisa disso, né? E eu estou aqui em Canoas, né? Estou aqui já há 4 meses, vou voltar para o Rio, mas a tendência é que eu me mude para cá, para Canoas. E dia 1º de dezembro, pelo que me informaram, foi organizado pela Federação Gaúcha de Patinação,
através do Juliano Kessler e também da loja Concept, né, Leandro e Priscila, o primeiro campeonato gaúcho de slalom freestyle. Foram 10 participantes, eu fui um dos juízes, ajudei no que eu pude fazer na organização e foi bem legal, né, bem bacana, o pessoal gostou, assim, foi uma manhã assim muito legal mesmo. Então foi assim que começou o slalom no Rio de Janeiro, dessa forma, né? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, faça slalom, curta o vídeo. Deus te abençoe.